autonomia dos trabalhadores e, além da negociação coletiva, nós temos que garantir a capacidade do sindicato preponderante. Porque toda a categoria, se a gente olhar no sistema financeiro, o sindicato preponderante é bancário. Você pode pegar uma série mas o sindicato preponderante comerciário, sindicato preponderante metalúrgico, sindicato preponderante padeiro, sindicato preponderante professor. Então, eu acho que a partir desse patamar que nós temos que estar organizando, inclusive esse companheiro nosso que está sendo terceirizado, Big, que hoje às vezes ganha, Eneida, 1/3 do que a gente ganha. A gente vê terceirizado que trabalha com a gente no banco, que recebe R$15 de ticket, R$10. Pois é, a terceirização, ela vem justamente para isso, fragmentar as categorias, né? E retirar antes, direito. Vigilante era bancário, né? A gente conseguia a representação, né? Todo mundo que trabalhava, né? Telefonista, serventes, enfim. Então, essa questão da terceirização vem para fragmentar e enfraquecer. E eu acho que o caminho é esse, e não é impossível, né? Isso não é digamos, não é uma solução utópica. Isso é bem factível de acontecer. O que é que eu acho? Eu acho que você tem, num banco, você tem diversos... funções, né? Funções. Agora, essas funções são funções de bancário. Então, eu acho que, por exemplo, nós temos que avançar na questão da terceirização da seguinte forma. Acabar, por exemplo, ele pode ser terceirizado, mas se ele faz um trabalho de bancário, vai receber o mesmo salário do bancário, porque aí você acaba com a terceirização. Se você valorizar o trabalho do terceirizado, não tem por que ele ser terceirizado. Então, é um debate que a gente tem que avançar, porque é isso. E o que eles fizeram? Quando é uma coisa sintomática. Por exemplo, se o sindicato se fortalecem de uma forma para reivindicar, o que eles tentam fazer? Tentam retirar trabalhadores daquela representação. Não é por acaso que, por exemplo, muitos metalúrgicos, aliás, muita empresa de metalurgia, de carro, estão indo para lugares que não tem a organização que tem, por exemplo, São Bernardo. Porque eles vão saindo, São Bernardo, enfim... Aqui no Sudeste tem uma organização bem maior, por exemplo, do que tem lá em Camaçari, na Bahia, por exemplo. Pernambuco, né? Pernambuco, né? Então, essas coisas... Por quê? Porque lá ainda não tiveram a organização dos metalúrgicos, no caso dos metalúrgicos, porque os companheiros bancários lá, a organização dele é tão eficiente quanto a organização dos bancários aqui em Santos ou em São Paulo. Ela é unificada, né? Mas os metalúrgicos, por exemplo, tem vários sindicatos que são sindicatos regionais ou por cidade e tal. Então, eles vão saindo daqui, e essa questão também da questão do PIB, dos impostos que o Estado cobra, essa questão da reforma tributária, por exemplo, vai ajudar a tirar um pouco essa guerra fiscais, né? Mas é isso, precisamos ver como a gente avançar nesse caminho. São muitos desafios, né, Mané? São muitos desafios, mas eu acho que o que fica para a gente, que a nossa categoria é uma categoria, uma das poucas que tem um contrato nacional. Ela luta unificadamente, ela é muito solidária, tanto bancário de banco privado como público, e eu acho que nós temos condições de, tendo negociações, fortalecendo a negociação coletiva, de ser solidário a esses companheiros que também são bancários, que hoje estão sofrendo mais, e também exigir a solidariedade desse companheiro. Porque esse companheiro é o seguinte: hoje ele faz uma luta por um bebedouro, que às vezes ele não tem bebedouro no local dele, ele faz uma luta
pela iluminação, por melhores condições de trabalho, mas ele pode vir com a gente também, na medida que a gente for solidário a ele, na nossa mobilização e na nossa greve, viu, Eneida? E dizendo para ele que a greve não é só do bancário, a greve é sua também. Se você estiver junto conosco, nós vamos discutir também o seu ticket. Nós vamos discutir a sua jornada do final de semana, que não está estabelecida na Convenção dos Bancários. A partir dessa solidariedade e dessa unidade, que ela tem que ser concreta, ela tem que ser real, eu acho que a gente vai retomando a discussão desses companheiros que, infelizmente, foram retirados da nossa categoria pela reforma trabalhista, né? Que realmente a gente sabe que foi uma tragédia para todos os trabalhadores. Unidade política, solidariedade, aquilo que a gente começou a fazer em 85 na categoria, agora a gente tem que retomar novamente para a gente estar unificando a categoria bancária. Eu acho que história, experiência, a gente tem muita coisa, né, para repassar, né, Eneida, para a juventude, para os novos bancários, e dizer para todo bancário, nós temos que estar junto. A nossa luta é uma luta coletiva, é uma luta de solidariedade. Ninguém consegue se safar individualmente, achando que você vai cumprir as metas, que você vai fazer tudo e você vai crescer sozinho. Nós vamos garantir a dignidade e os direitos junto com todo mundo. E junto, Big, é o sindicato, porque o sindicato tem uma definição do latim que significa reivindicar junto. Então, por isso que nós, no sindicato, nós temos que estar puxando as grandes reivindicações, né, da nossa categoria, a solidariedade, temos que fazer festa, temos que brincar, mas temos que lutar.